Meus amados irmãos, a paz do Senhor, que alegria estarmos juntos, né? Hoje, dia 10 de março, e estamos gravando a lição de número 8, Vida Eclesiástica e Vida Familiar. Vida Eclesiástica e Vida Familiar. Bem, vamos lá. Quando a gente olha para a lição número 8, qual é a finalidade que eu, como autor, tive ao escrever esta lição? Bem, o meu objetivo, a minha finalidade foi claramente, especificamente, que ao final da lição, aquele que vai te ouvir, meu amado professor, ele tenha a certeza absoluta de ter ouvido e já estar crendo no fato de que a igreja é o melhor local para que a família dele esteja. A igreja é o local mais seguro. A igreja é o local mais prestigiado. A igreja é o local mais sábio. A igreja é o local mais gostoso de se estar. E é muito interessante isso, por quê? Porque nos últimos anos, principalmente depois da pandemia, nós vimos que uma série de crentes, né, que já estavam desejando sumir da igreja, mas aproveitaram a pandemia e o fato de não terem morrido e sumiram da igreja, desapareceram. É interessante como nos 15 últimos anos há um ataque muito sério à igreja. O ataque é extremamente simples, direto e objetivo. Bem, a igreja sou eu, a igreja não é aquele templo, e é verdade. O templo físico não é a igreja. Hoje Deus mora em corações, em vidas. Mas a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo unido. Eu sou membro do corpo de Cristo. E aí, o que acontece? O ataque é sempre o mesmo. Na igreja tem tanto problema, na igreja tem tanta dificuldade, na igreja tem tanto escândalo. Que se ouve falar isso, aquilo outro da igreja. Que a igreja não é mais a mesma. Que a igreja não é mais a mesma de 10, 15, 20, 30 anos. E aí se multiplicam as razões para que pais e mães optem para que seus filhos cresçam fora da igreja. Olha, eu tenho acompanhado toda uma geração, porque Deus me deu a chance de viver 50 anos. Na verdade, não só 50, né? 54 anos. Esse ano eu completo 55 anos. E se tem uma coisa que eu já observei em minha vida, aqueles pais que lutaram para que seus filhos fossem criados na igreja, hoje eles têm os filhos junto com eles, como homens e mulheres absolutamente trabalhadores, sérios, dedicados, e eles já estão passando pela alegria de terem uns netos começando a ser criados na igreja. Agora, aquela galera que nunca levou a igreja a sério, só vinha, deixava os filhos e ia para casa, não tinha responsabilidade com escola dominical, com culto de oração, com culto de ensino, no máximo um domingo à noite por mês, e na Santa Ceia, e tá bom. Hoje eles estão chorando.
eu atendo uma série de pais que estão desesperados e perguntam: onde eu errei? Onde eu errei? Está chorando. O filho está no mundo. Muitos, infelizmente, nas drogas. Outros, além de drogas, prostituição. E dando um trabalhão danado. Problemas sérios na justiça. Irmãos, irmãos, irmãos. A igreja é o melhor local e ambiente para a gente ter e conservar e fazer ficar e ver crescer a nossa família. Não há outro lugar. É isso que você tem que ensinar para o teu amado povo. É isso que o teu povo tem que ir no próximo domingo, ao ouvir, ter na cabeça essa realidade. E aqueles que ainda não são pais, entenderem que quando forem pais não é só trazer filho para a igreja, é trazer o filho e estar com o filho na igreja, ver o filho crescer na igreja, feliz na igreja. E aqueles que já são pais e estão começando a esmorecer, mas têm a sorte de ter filhos ainda pequenos, continuar a criá-los no caminho do Senhor e levantar o braço. Aquele que tem pai e mãe, que tem filho adolescente e está começando a encher a paciência, olhar para a cara e dizer: olha, meu amigo, enquanto você estiver comendo do meu feijão, você anda segundo a minha lei. Está na minha casa, está junto comigo, só eu que boto o pão de cada dia. Eu estou indo para a igreja, você vai comigo. E acabou, 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 acabou. Ah, mas vai revoltar, revolta não. Revolta não. Meu pai me levava pela orelha para a igreja. E hoje eu sou gente. Vamos lá. Você conhece o meu irmão Lutero, né? Pastor Lutero. Canta maravilhosamente bem. Ele, onde chega, é um amor, né? E o povo ama o Lutero. Meu Deus do céu, que amor maravilhoso. Você sabia que Luterinho, um dia, simplesmente, se fechou no quarto e disse: eu não vou para a igreja? Sem nenhum problema. Depois que o quarto abriu, meu pai pegou meu irmão. Nunca mais ele faltou culto. Entendeu? Porque chega um momento na vida em que os filhos vão ganhar o seu dinheiro, vão ter a vida deles, e aí a gente não tem mais controle. Mas, até esse momento, a gente criando o filho no caminho do Senhor e na admoestação do Senhor, porque a igreja é o ambiente ideal para a família estar. É o ambiente perfeito? Não. Nem a igreja do primeiro século era o ambiente perfeito, quanto mais a nossa hoje. Mas ainda é o único ambiente saudável para se criar filhos. Entenda isso. E é isso que você vai ensinar para o teu povo domingo. Tá? É isso que você vai ensinar para o teu povo domingo. E daí o motivo pelo qual escrevi a lição que tem o seguinte título. Estou na página 51, né? Vida eclesiástica e vida familiar. Eclesiástica é no sentido de koinonia. Eclesiástica é no sentido de eclésia. Eclesiástica é no sentido de vida na igreja. Então, vida familiar e vida em igreja. Cuidado, não despreze o que Cristo edificou. Não diga que a igreja é um nada para a tua família, porque quem edificou a igreja foi Cristo. E se a igreja é o que há de mais importante para o Senhor Jesus Cristo, então não joga fora essa relação, não. É dentro dela que nós vamos criar nossos filhos. E aí eu dividi, né, a querida lição em 3 partes. Em primeiro lugar, a introdução, né? Aí depois vem a definição do que é a igreja. E depois da definição do que é a igreja,
né? A definição está exatamente na página 52, 55 vem a importância da igreja, que é a parte mais importante da aula. Eu sei que eu coloquei aqui muita coisa sobre definição de igreja, mas o centro da lição é o ponto número 2. Ou seja, quando Cristo disse, eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão, então aqui está o centro da aula e a sede dos argumentos, para que domingo você possa mostrar para o seu querido aluno, olha, se a igreja foi edificada por Cristo, e se Cristo é, como nós vamos ver, infinito, se Cristo é eterno, se Cristo é imutável, se Cristo é sustentador e Senhor de tudo, meu amigo, a igreja é o melhor local aonde minha família tem que estar. Esse é o centro da lição. Então, em primeiro lugar, eu não quero que você invista. A gente tem normalmente de 40 a 55 minutos de aula. Então, por Cristo, é uma questão de 5 minutinhos aqui na introdução, uma questão de só 5 minutinhos na definição do termo igreja. Em casa eles vão poder ler bastante, né? As páginas 52, 53, 54 e parte da 55. E olha que eu escrevi bastante sobre definição da igreja. Para quê? Para que o nosso povo tenha acesso a exatamente um conhecimento teológico apurado, profundo, para que ninguém mais diga erradamente o que é a igreja. Tá? Mas você não vai investir mais do que 5 minutos nisso. Então, 5 minutos de introdução, 5 minutos na definição do que é a igreja, aí você vai e investe 30, 40 minutos, a 45 minutos no que é mais importante, que é o ponto 2, aonde eu provo por A e por B o que significou Cristo dizer, eu edificarei a minha igreja, e aonde eu trago provas de que a igreja é o local mais seguro para que uma família esteja e lá cresça e lá seja edificada junto com a própria igreja. Você está compreendendo? É aqui que está o centro do raciocínio. Então, 5 minutos para a introdução. Nada além disso. 5 minutos para o que é a igreja. Nada além disso. E o maior tempo para o ponto 2, que são exatamente as provas irrefutáveis do que vem a ser a importância de eu criar minha família na igreja. Então vamos lá. Quando você pegar, né, e iniciar a lição, você vai pedir, irmãos, abra na página 51, preste atenção. Eu não sei aí na sua igreja. Aqui na sede nós temos um número grande de idosos. Então, quem for ministrar aqui na sede, tenha paciência com os meus velhinhos, tá bom? E você, se tiver idosos na sua igreja, tenha paciência com os seus velhinhos. Por mais que você seja daqueles indivíduos ligados no 220, paciência com os idosos por Cristo, porque eles amam a palavra de Deus. Paciência com os idosos. Então, vai devagar, ministra devagar, nada de estar ligado no 220, pelo amor de Jesus, paciência. E pede para eles abrirem na página 51.
Tá, vai demorar, ai, equipagem, ai, fala de novo, normal. Um dia todos nós vamos ficar idosos e vamos, ai, equipagem, ai, que eu tô perdido. E se você ligar o 220, o idoso fica afobado. Tu me mata uma classe importante que eu tenho na igreja. Então, pelo amor de Deus, vai devagar. Aí ele abre e você diz, irmãos, hoje nós vamos estudar, olha o tema, vida eclesiástica e vida familiar. O que é vida eclesiástica? Eclesiástica aqui está no sentido de eclésia. E eclésia é um termo grego para a igreja. Então, olha que interessante. Eclésia é um termo grego para a igreja. E aí o tema da lição é família e igreja. E o subtema, cuidado, não despreze o que Cristo edificou. Porque tem muita gente desprezando o que Cristo edificou, que é a igreja. E pensando que é possível criar uma família vitoriosa longe da igreja. O maior erro de um ser humano é pensar que pode criar uma família vitoriosa longe da igreja. Então, vamos ter cuidado. Entendeu como é que você vai começar? E aí vamos ler os textos áureos, vamos para a introdução. Não é para comentar o texto áureo. Ai, pastor, mas eu já queria aproveitar o texto áureo e descer comentário. Não é para fazer isso. Você vai me estragar a lição. Você vai me estragar a lição. Não faz isso não. Então vamos junto? Lê o texto áureo. Você se lembra que você me obedeceu semana passada? Gente, o que eu recebi de relatos de pastores dizendo que quando a roda foi feita, os irmãos leram e começaram a conversar sobre a revista, o céu desceu. Então siga o que eu estou te falando hoje, porque eu escrevi a revista, eu sei o que tem que atingir, vamos todo mundo junto, tá bom? Vamos lá. Então leia os textos, vem para a introdução. Vem para a introdução. Na introdução, eu começo a destacar exatamente a interpretação do primeiro texto áureo, que é Mateus 16 e 18. Eu edificarei a minha igreja e sobre esta pedra nada vai atingir, não é? E você pode contextualizar todo Mateus 16 para falar do que Jesus estava falando? Pode, mas aí você perde muito tempo, talvez. Você pode entrar na polêmica de que Jesus estava falando dele como pedra e não de Pedro, e aí querer bater nos católicos dizendo que eles interpretam errado? Pode, mas aí vai perder muito tempo. Então não faça isso. Vai na introdução. E a introdução diz assim: você já pensou que em Mateus 16 e 18 Jesus revelou que edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela? A ideia aqui é a seguinte: você já pensou que o que há de mais importante no mundo e na vida, Deus não delegou para ninguém? Ele mesmo fez. Quando o homem pecou e precisava de salvação, quem providenciou a salvação desde o Gênesis e continua providenciando até o final do Apocalipse? É o próprio Deus. E Ele mesmo veio, morreu, se sacrificou para a nossa salvação. Você já pensou que depois que Jesus morreu, se sacrificou por nós, ele disse: eu vou edificar a minha igreja
Você já pensou que ele não deixou essa função para anjo, para homens, para qualquer outro? Ele disse: eu vou edificar minha igreja. Você já pensou que quando a história tiver que tomar um rumo absolutamente eterno, é o próprio Deus que toma conta da história e diz: agora sou eu que vou reinar, que é o tal do milênio? Você já pensou que depois que Cristo disse que edificaria a sua igreja, ele não permitiu que ninguém dela cuidasse senão ele mesmo, por intermédio do Espírito Santo? Então pare e pense. Tudo aquilo que para Deus é de suma importância, ele não delega, ele mesmo faz. A igreja é dele. Ele edificou, ele cuida, ele preserva e ele está nela para que um dia ela seja apresentada para ele mesmo, gloriosa, linda, sem manchas, sem mácula, sem absolutamente nada. O que é a igreja? A igreja é a instituição humana mais importante que existe. Porque a igreja é também uma instituição humana. Ela é composta de homens. Mas ela é a instituição humana mais importante que existe, porque o próprio Cristo a edificou. Então, se você pensar em qualquer outra instituição humana, nenhuma tem o valor da igreja. Governo é uma instituição humana, não tem o valor da igreja. Associações são instituições humanas, não tem o valor da igreja. Todas as outras instituições humanas, o próprio ser humano é que cuida, mas a igreja, além de edificada, ela é cuidada pelo próprio Deus. Então, quando você pensa nisso, você literalmente entende que a igreja é tão importante para Cristo que antes mesmo dele retornar aos céus, ele pede ao Pai que ela não fique sozinha. E se a igreja é edificada por Cristo, e Cristo é Deus, somente um Deus à altura de Cristo poderia continuar o que ele edificou. Por isso que vem para a igreja o Espírito Santo. Aí você terminou a introdução. E você mostrou a grandiosidade da igreja. Não precisa perder muito tempo, investir muito tempo, não. Aí você vai ler o que está aqui na página 52 no quadro. Agora, cuidado com os meus velhinhos. E aí você diz, pegue e abra na página 52. Está vendo o quadro aí, ó? Esse quadro verde. Vamos ler juntos, aí lê com eles. Quando Cristo diz que edificaria a sua igreja, devemos entender que os seus olhos estariam voltados para ela, seus ouvidos atentos a ela, suas mãos estendidos a ela, seu coração ligado a ela. A igreja é a instituição mais sólida do mundo. Ela está edificada sobre a rocha. Edificar meu lar longe dela, independentemente dos defeitos existentes, é insanidade completa, é loucura completa. Qual o melhor lugar para a tua família estar? É na igreja. É para ler essa parte da introdução. É para ler essa parte da introdução. E aí, depois que você terminar a introdução, pastor, eu queria falar um pouco mais do versículo. Não vai não. É 5 minutinhos.
Aí você vem e diz, tá, mas vamos ter uma definição do que é a igreja. Aí você olha para o povo e diz o seguinte, olha, pastor Gedeon Júnior resolveu deixar para nós um pouquinho de ensinamento teológico sobre a igreja. Então, o que está aqui, ó, definição da igreja, e que vai do finalzinho da página 52, 53, 54, até praticamente quase que o final da página 55, é algo muito importante. Só que eu quero que os irmãos leiam em casa. Pastor Gedeon Júnior, quando nos instruiu, pediu para que você leia em casa tudo que está aqui. O resumo é o que é a igreja. A igreja, aí sim, ó, página 55, você vai se utilizar do parágrafo que está aqui na página 55, aqui embaixo. Igreja é o conjunto de pessoas salvas pelo poder redentor do sangue de Jesus derramado no Gólgota. São aqueles chamados pelo Senhor Jesus chamados pelo Senhor Jesus de uma vida de pecado para uma nova vida que constitui um viver na presença de Deus. Igreja é eclesia. E eclésia é esses que são chamados de um local para vir para outro. Nós fomos chamados das trevas para vir para a luz. Nós fomos chamados do pecado para vir para a graça de Deus. Isso é igreja. Tá? Agora, tem muito mais sobre o que é a igreja, mas em casa leia. Leia com profundidade o que está aqui. E aí você lê com ele de novo o segundo quadro. O segundo quadro está na página 55. Página 55. Tá? Assim, igreja é o conjunto de chamados pelo amor de Deus para viverem e desfrutarem o eterno reino de Cristo. Igreja é o conjunto de homens e mulheres que, abandonando o sistema maligno de existência, mundo e carne, arrependidos e crentes em Cristo, regenerados pelo Espírito, uma nova vida, vivem na esperança gloriosa da vida eterna. Isso é igreja. Tem defeitos? Tem. Tem problemas? Tem. Tem limitações? Tem momentos difíceis? Tem. E é nesse lugar em que nós temos que criar nossa família. Agora, se você parar e pensar, as palavras de Cristo, eu edificarei a minha igreja, nos fazem chegar à conclusão de que a igreja é realmente o melhor local para a minha família estar. Tenha ela um templo maravilhoso ou não, tenha ela um local fantástico de reunião ou não, a igreja é o melhor local para meu filho crescer. E as razões estão aqui no ponto 2, exatamente na página 55. E como é que eu trabalhei as razões? Vamos lá, é fácil. Quem foi que disse que edificaria a sua própria igreja? Cristo. Quem é Cristo? Por que a gente deve dar crédito ao que ele falou? Vamos lá. A depender de quem falou, está garantido o fato. E aí, quem é Cristo? Em primeiro lugar, Cristo, como Deus que é, ele é Deus, aprendemos na última lição, o
Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Nós não temos 3 deuses, é um Deus só. 3 pessoas. Cristo é Deus. Só não entra nessa discussão de trindade agora, questão tu me arrebenta a revista. Então vamos lá. Cristo como Deus, em primeiro lugar, é infinito. O que significa isso? Olha o argumento. Ao contrário de nós, estou na página 55, homens, seres limitados, finitos, confinados no tempo e no espaço, Cristo não conhece confinamento e limitação. Ele transcende tudo. Ele é Senhor de tudo. Ele está acima de tudo. Os céus dos céus não podem comportá-lo. Aí, quando um ser tão grande como esse diz: eu edificarei a minha igreja. Olha a pergunta. Na página 56, será a igreja uma instituição qualquer? Quer dizer, eu tenho alguém que está acima de todas as coisas. Não é limitado por nada. E diz: meus olhos estão aqui e eu vou cuidar deste povo. Aí eu vou pegar a minha família e dizer: vocês vão estar fora da influência, longe desse povo? Eu sou louco, né? Vamos lá. Quem foi que disse que edificaria a sua igreja? 2.2. Cristo é Deus, não é? Então, como Deus, Ele é eterno. O que significa isso? Ele não tem começo, Ele não tem fim. Nós é que somos seres que têm começo e têm fim. Ele não tem limitação. Ele é o grande eu sou. Se Cristo é Deus de eternidade em eternidade, pense comigo. Como é que alguém tão extraordinário, que existe além de todos os elos do tempo, porque em cima, Cristo existe acima do espaço, Ele é infinito. Aqui, Ele existe acima do tempo. Como é que alguém como esse tem tanta preocupação com o ajuntamento de pessoas limitadas no tempo, ao ponto de dizer: eu edificarei a minha igreja? O que significa eu pegar a minha casa e criar ela longe da igreja? Significa eu fazer a opção de deixar meus filhos, netos, esposa, marido, mãe e pai longe da influência deste ser que existe acima do tempo e acima do espaço. Adivinha o que a minha família vai estar perdendo? Olha que interessante. Quando Cristo diz: eu edificarei a minha igreja, Ele é como Deus, quis dizer para a gente o que? Eu vou estar no meio da minha igreja. Eu vou estar preocupado com a minha igreja. Eu vou estar olhando para a minha igreja. E como Deus, Ele é imutável. 2.3, olha aí, ó, aquele que não muda. Mutável somos nós. O tempo nos arrebenta. Nós somos instáveis, flutuantes entre uma realidade e outra. Ora cremos, ora não cremos. Começamos e rapidamente desistimos. Ele é imutável. Instável somos nós. Agora pense comigo. Como é que alguém tão firme, constante, sério,
que existe não é afetado por nada, permanecendo o mesmo, sempre tem tanta preocupação com o ajuntamento de pessoas instáveis, a ponto de dizer, eu edificarei a minha igreja. Será que a igreja é qualquer lugar? A igreja é aquele lugar em que aquele que é imutável estabelece para nós vida imutável. A segurança que ele nos dá não é só quanto ao tempo e ao espaço. A segurança que Deus proporciona para todos aqueles que estabelecem sua família dentro da igreja é a segurança da imutabilidade, da verdade, da seriedade. A igreja é o local onde vínculos de seriedade e eternidade são estabelecidos. Vai, pensa comigo, quem é que quer estar num local onde não exista confiança, onde não exista regras sérias, onde o que existe é as coisas mudando ao bel prazer dos loucos? Pois a igreja não é uma instituição como essa. A igreja é uma instituição onde as coisas eternas ocorrem. Primeiro, que a palavra de Deus é eterna e imutável. Segundo, o próprio Deus é eterno e imutável. Terceiro, o amor dele é eterno e imutável. Ele nos convida a estar dentro da igreja, com nossa família, vivendo a realidade da imutabilidade, da veracidade dos fatos. Tanto é que ele é rocha. E por fim, Cristo é o Criador e sustentador e Senhor de tudo. Vamos lá. Como Criador, Ele conhece todas as criaturas e é a pessoa que mais conhece a minha casa. Porque meus filhos, Ele já conheceu antes de nascerem, deu ordem para que eles nascessem, os viu e sabe de todos os fatos, no presente e no futuro. Ele, além de Criador, ele é sustentador e Senhor. Todas as criaturas, de pássaros até meus filhos, é Ele que cuida e sustenta. Independente de meus filhos crerem ou não. Chuva cai, água cai, alimento vem, proteção vem. E Ele é Senhor. Não um Senhor que arrebenta, mas um Senhor que ama. Quando eu crio a minha família na casa dele, eu estou expondo a minha família a um ambiente de alguém que conhece a minha família antes mesmo dela existir, cuida da minha família em tudo, porque sustenta. E como Senhor, não é aquele Senhor que quer me abater, mas que me ama e quer o meu bem. Pastor, mas não dá para ter tudo isso fora da igreja? Não. Porque ele disse que estaria onde 2 ou 3 reunidos em nome dele estivessem. Os olhos dele estão voltados para a igreja, o amor dele voltado para a igreja. Eu e você, sozinhos, nós somos parte da igreja. É na igreja que nós temos todo esse ambiente de proteção, de graça, de amor, de felicidade. Tu quer criar teu filho longe da igreja, tu quer criar tua família longe da igreja. Enlouqueceu. Há um povo para quem Deus olha de forma especial.
O amor de Deus é maravilhoso. Existe a graça comum, que é a bênção derramada sobre todo e qualquer ser humano. Tem sol para todo mundo, tem chuva para todo mundo, mas existe a graça especial, que é o olhar especial de Deus para um povo que aceitou seu Filho Jesus Cristo e que vive em eclesia, em igreja. Eu não sei você, mas o melhor local do mundo para que minha família esteja é a igreja. E aí eu preciso que você leia o terceiro quadrinho que está na página 57. E depois leia a conclusão. Lê com calma, dizendo, página 57, quadrinho para os meus idosos acompanharem. E leia a conclusão com calma. E depois não deixa de ler as perguntas. Gente, as perguntas é que vão botar esse povo no devido lugar. Não responda as perguntas. Leia as perguntas. Não responda as perguntas. Leia, deixa aquele silêncio e diga, irmãos, cada um responda para si mesmo. E aí, termine orando e abençoando todo o povo de Deus. Sabe, irmãos, e a igreja é a instituição mais sólida e segura da face da terra. Porque quem a criou foi o próprio Deus, que não tem limitações quanto ao espaço. 2.1, ele é infinito. Que não tem limitações quanto ao tempo, porque ele é eterno, presente, passado e futuro para ele. Gente, quer dizer que se eu crio a minha família dentro da igreja, eu estou expondo a Deus, que é Senhor sobre o espaço e o tempo. Ninguém domina o espaço e o tempo. Mas Ele domina. E já pensou nos benefícios disso para os meus filhos? Quem disse eu edificarei a igreja é imutável. E é isso que eu quero. Eu não quero um conceito de verdade hoje e amanhã outra verdade. Não, eu quero conceitos eternos. Então expõe teus filhos, a igreja, aonde mentira nunca será verdade e verdade nunca se transformará em mentira. Mentira é mentira, verdade é verdade. E o mais importante, Ele é Criador, sustentador e Senhor de tudo. E Ele é a melhor pessoa para estar dentro do teu lar. E Ele disse, quer que eu esteja com você? Dentro de uma igreja. Na minha presença. Me servindo. Por isso que hoje, até os desigrejados se reúnem. Eles não chamam isso de igreja, né? É engraçado. Cara, o movimento dos desigrejados é muito engraçado. Porque eles sentem a necessidade de se reunir, fazer o culto deles, e eles dizem que isso não é igreja. Me poupe, né? Me poupe. O Senhor está no meio do seu povo. E esse é o local mais seguro, forte, para eu criar a minha família. Deus te abençoe. Uma excelente aula. E a paz do Senhor.